E agora vamos para um próximo tópico aqui, que é a produção de conteúdo, né? Mas assim, a gente tem que pensar nessa produção de conteúdo de uma forma mais estratégica. Então, é uma estratégia de produção de conteúdo. A gente não pode pensar só, eu vou produzir conteúdo. Não, você tem que pensar estrategicamente, né? Qual que é a sua estratégia produzindo conteúdo? Porque você precisa vender ali. Se você é produtor ou afiliado, o seu foco é nutrir essa pessoa até ela comprar de você. Então, como você vai fazer isso através da produção de conteúdo? Então, eu trouxe algumas dicas aí para vocês pensarem nisso com carinho. O primeiro passo é você pensar na jornada de compra do seu cliente, né? O que ele vai pensando? Por exemplo, eu estava fazendo uma aula agora e era assim, por exemplo, sobre adestramento de cães. Então, quais são as primeiras dores de um casal antes dele querer, por exemplo, colocar o cachorro dele para adestrar? Meu cachorro tá fazendo xixi pela casa inteira, aqui, tá muito agitado. Morde todo mundo, faz uma confusão. Exatamente. Aí você começa a procurar no Google. Meu cachorro tá muito agitado, o que pode ser isso? Aí, beleza, você começa a ler sobre o assunto e descobre que talvez essa agitação seja porque ele não tá saindo muito de casa, tá passeando pouco com ele. Aí você fala assim, beleza, vou começar a passear com ele então. Aí você começa a passear e descobre que, na verdade, seu cachorro, ele não sabe passear. Você fala assim, meu cachorro não sabe passear, o que fazer? Aí você descobre nesse conteúdo que, você precisa adestrar o seu cachorro para ele entender como, né? E aí você descobre, você vai descendo ali e descobre que, na verdade, tem um curso online para você fazer isso, né? Adestrar o seu cachorro você mesmo. Então, você vai descendo na jornada. Essa é a jornada de compra do seu cliente. E o que Nossa Senhora, vamos lá. O que significa isso? E o que O que isso significa? Isso. Significa que você tem que produzir conteúdo para cada um desses momentos. Então, quando a pessoa estava em dúvida de por que o cachorro dela estava agitado, você tem que ter o conteúdo explicando por que está acontecendo com o seu cachorro. Quais são as possibilidades, né, dessa agitação. Exato. E trazer alguma solução para ela ali. E depois, uma outra coisa que pode acontecer também. Meu cachorro não está conseguindo passear com ele. Então, você tem que ter o conteúdo explicando o porquê que seu cachorro não está passeando. Então, você tem que seguir a pessoa nessa jornada até finalmente ela ver. Eu acho que eu quero adestrar. Será que adestramento é o caminho certo? Um conteúdo sobre isso também, para você ir nutrindo a pessoa em cada um desses momentos. Exato. A jornada de compra, a gente passa por ela em todo momento que a gente vai consumir, que a gente vai comprar alguma coisa. Muitas vezes sem nem a gente perceber, né? Quando você comprar o almoço. Hoje eu fui almoçar, minha jornada de compra foi assim. Não, hoje eu tô com a grana apertada, mas aí eu vi o cardápio de determinado restaurante, aí vai estar cheia, não sei o quê. Eu fui listando todas as possíveis dores, todas as variáveis que eu deveria levar em consideração antes de decidir onde eu ia almoçar. Né? Claro que isso é uma coisa pequena, e que a gente faz isso o tempo inteiro. Mas a jornada de compra do seu consumidor é tudo o que ele vai a trajetória que ele vai fazer do momento em que ele percebe que ele tem um problema, uma dor, alguma questão, até o momento dele, de fato, comprar, né? Assim, consumir aquilo ali e tomar a decisão por determinado produto, por determinado serviço. É essa jornada que vocês precisam mapear também para entender e aí produzir conteúdo adequado a cada uma dessas etapas. Mas calma que a gente vai entrar um pouquinho melhor nisso tudo. Exatamente, que são justamente esses pontos de contato com o seu cliente, né? Quando surgem essas dores dele, você tem que saber como você vai nutrir aquele seu possível cliente para ele conseguir descer na jornada. E cada vez mais ele entender qual que é o problema dele, porque às vezes a gente não sabe qual que é o nosso problema. Exato. Por exemplo, né? Você não sabia onde você iria almoçar? Sim. Não é mesmo? Então você foi sentindo aquilo até se encontrar, não, eu acho que eu quero ir naquele. Até você realmente chegar na solução que seria o seu produto. Então você tem que pensar também, além da jornada de compra do seu cliente, né? Nas dores, quais são as dores que ele pode ter? Então a gente falou aqui, por exemplo, sobre o cachorro, né? Ele pode estar muito agitado, ou ele pode estar pulando das pessoas, ele pode estar sujando a casa inteira. Exatamente. Então você tem várias dores ali que podem estar acontecendo. Então você tem que ter conteúdo para nutrir e conseguir fazer a pessoa chegar mais próxima de comprar o seu produto dessa forma. Exato. Aí você pode fazer uma conexão entre esses assuntos, no sentido de, por exemplo, essa semana de conteúdo eu quero falar sobre como você pode melhorar o seu contato com o seu cão dentro de casa. Tipo, por exemplo, tem as pessoas que falam que você tem que deixar o ambiente mais propício para o cão. Deixar mais coisas para ele morder pela casa e tal. Então você pode fazer uma semana só de brinquedos, por exemplo. Então você faz conexões de conteúdos dessa forma, né? Fazer com que a pessoa continue ali naquela ordem de conteúdo que você está criando. E a luz diminui um pouco, mas tá tudo bem. Mas vamos lá.
É interessante você sempre pesquisar as dúvidas. A gente deu a dica para vocês do Google Trends, né? De conseguir pesquisar ali o que as pessoas estão buscando sobre aquele assunto. Então, é preciso que você busque isso sempre, né? A gente estava comentando, porque às vezes a gente entra, por exemplo, em um nicho, vamos supor, esse nicho, né? Vamos supor que eu sou um adestrador de cães, né? E que há muitos anos eu faço isso. Só que as dores das pessoas, por exemplo, mudaram. E eu não sei, porque quando eu comecei a ser adestrador, não era assim, né? Não era dessa forma. Então você percebe que o seu cliente vai ter dores diferentes com o passar do tempo. Exato. E você precisa descobrir e estar sempre se atualizando para saber quais são essas dores, não é mesmo? A gente estava falando sobre o exemplo de inglês também. Que é, por exemplo, os cursos de inglês antes eram muito longos. E agora as pessoas não têm tempo, né? Eu tenho que viajar semana que vem. É por uma oportunidade específica de negócio que eu preciso estar falando o mínimo mês que vem. Exato, e as pessoas querem aprender muito mais rápido. Então, a dor dela é totalmente diferente agora. E se você não pesquisar, né, quais são essas dores, as dúvidas das pessoas, você vai ficar para trás. E uma dica para vocês é o curso Máquina de Vídeos, não é mesmo? Que é para você conseguir criar conteúdo. Porque tem muitas objeções nesse sentido de eu não consigo, não me dou bem na câmera, né? Não sei como fazer isso. Sou muito tímido. Muito. Exatamente. Ou às vezes você não sabe se organizar para criar todo esse conteúdo, né? Então, esse curso, ele te dá esses insights, assim, essas dicas para você conseguir melhorar essa produção de conteúdo que você faz. Exato. O que a gente percebeu, vou pedir para a Lu mandar inclusive o link do Máquina de Vídeos aqui no chat para vocês salvarem para depois, mas a gente mapeou as 4 principais dores de pessoas que produzem conteúdo em vídeo, ou que têm interesse em produzir conteúdo em vídeo, mas que tem alguma coisa travando ali. Então, eu não consigo organizar meu calendário de conteúdos, eu não consigo editar vídeos, eu sou muito tímido, e por aí vai. Tem essas dores que a gente consegue perceber que são as mais comuns. A gente vê muito quando a gente fala assim, gente, videoaulas são ótimas formas de você ensinar alguma coisa, fazer vídeo de vendas, isso tudo é fundamental para a sua estratégia. Mas a gente fala, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade nisso, nisso, nisso. Então, a máquina de vídeos ajuda muito, porque é uma curadoria de todos os principais conteúdos que a gente criou já, para quebrar essas objeções. A gente, de novo, com a luz restaurada. Uma curadoria de conteúdos que te ajudam em todos esses momentos, assim. Então, a produção de conteúdo em vídeo, e cada vez mais é uma coisa relevante, né? Não é mais tendência, ela já é hoje, né? Assim, a gente consome muito mais conteúdo em vídeo do que em qualquer outro formato. Então, é uma forma de você investir na sua estratégia e sempre incluir o formato de vídeo no que você está querendo fazer de produção de conteúdo. Exatamente. E agora a gente está falando de produzir uma produção estratégica de conteúdo, né? E a gente tem que pensar em uma coisa importante, as multiplicações. Eu coloquei esse nome engraçado mesmo, porque é isso mesmo, é a multiplicação. Porque às vezes a gente fala assim, tem que produzir muito conteúdo, igual o Instagram, a gente pensa, eu tenho que fazer stories todo dia, eu tenho que postar uma vez no feed, é muita coisa, né? E às vezes você não tá com tanta, né? Não tô conseguindo achar um conteúdo ali, o que eu faço? Não. Então vamos fazer esse conteúdo que você tá fazendo para um lugar se multiplicar para os outros também. Então como que você pode fazer isso? Você fez um post no seu blog. Aí você vai e faz um roteiro para você colocar sobre esse mesmo assunto no YouTube, né? Isso é até bom, porque os posts no blog, por exemplo, que tem um vídeo, a pessoa fica mais tempo ali, então melhora ali, o seu post fica mais relevante, porque as pessoas passam mais tempo nele, consumindo ele. A taxa de rejeição, bounce rate é muito menor, porque a pessoa fica mais tempo dentro do seu domínio, né? Exatamente. Aí você pode pegar esse vídeo e fazer publicações nos stories, no Instagram, falando para as pessoas assistirem, né? E você pode fazer também, uma coisa que a gente estava falando sobre isso, dos brinquedos agora, né? Fazer uma semana de conteúdo sobre os brinquedos para cachorros em casa. E você pode levar esse conteúdo que você está falando no YouTube pro Instagram, no sentido de falar um pouco sobre esse conteúdo lá e falar, gente, falei mais sobre isso nesse vídeo, falei mais sobre isso nesse post. Sempre levar o Instagram para uma conversa, assim, para você ter com a audiência, sabe? Você vai postar um vídeo sobre tal coisa, abre a caixinha de perguntas e começa a responder as dúvidas das pessoas ali, e depois chama elas para continuarem assistindo o vídeo, sabe? Então é interessante vocês pensarem nisso também. O IGTV também é interessante, né? Para vocês continuarem essa produção de conteúdo. E uma coisa que é importante falar nessa dica da multiplicação é que não necessariamente você tem que... Na verdade, não necessariamente. Você não deve publicar o mesmo conteúdo, a mesma coisa que você publicou numa rede social nas demais. Não é uma replicação de conteúdo. É uma forma de você contar a mesma história em diversos formatos. É você aproveitar as especificidades de cada uma das redes para interagir de uma forma diferente com as pessoas que estão ali,
ou de você complementar de alguma forma, porque é um texto. Você lê um texto e tal, legal. E aí tem um vídeo explicando um passo a passo, tipo assim, como montar um brinquedo de dog, que às vezes você não sabe. Então você tem um texto explicando, legal, todos esses brinquedos. Aí você produz um vídeo explicando como montar, ou como colocar eles dentro de casa, ou como montar alguma coisa para, sei lá, pro cachorro brincar. E né? nos stories você pode mostrar você brincando com o seu cachorro, por exemplo, e a pessoa vai se interessar, olha, eu quero saber que brinquedo que é esse, como que monta? Tem um vídeo aqui no YouTube que eu expliquei. Então você já vai gerando mais conteúdo com aquele primeirinho conteúdo que você fez, você consegue multiplicar. E tem muito mais coisa pra fazer, viu, gente? E aí, pode até passar, se você quiser. Mas é só uma dúvida, assim. Você acha que é mais interessante a pessoa produzir um conteúdaço, assim, um conteúdo completão com tudo isso, e aí depois que ele tiver como se fosse as linhas gerais, né, as guidelines de tudo isso, aí ele vai tirando o que ele acha mais relevante para cada uma das redes sociais, ou você acha que é algo complementar, tipo, você faz um conteúdo que ele não é tão completo, e aí depois você vai atualizando? O que você sugere? O que você costuma fazer? Eu acho que o blog, assim, ele tem que ser o conteúdão, que vai estar tudo ali, sabe? Eu acho que o blog precisa ser muito completo. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é escrever os roteiros dos vídeos e pegar esse roteiro e aumentar ele pro blog. Perfeito. E já consigo colocar ali o vídeo no YouTube. Se eu fiz uma postagem no Instagram, que eu posso fazer, por exemplo, um infográfico sobre o conteúdo, eu já consigo colocar, né, o Instagram ali também dentro, né? Então, você consegue juntar tudo num lugar só. Eu acho que é interessante você juntar tudo no blog. Dica de ouro, viu, gente? Que aí muito você bom. até consegue, as pessoas às vezes vão encontrar, né, o propósito é encontrar o seu conteúdo organicamente, e ali ela também já vai ter contato com as suas redes sociais que você mais utiliza, né? Então já é interessante para fazer essa conexão aí. E a próxima, você pode colocar também no Pinterest, né? Fazer um infográfico e colocar no Pinterest. A gente deu uma aula aqui sobre Pinterest e tem acho Pinterest, é engraçado de falar Pinterest, né? É difícil, dá uma travada. E tem um post no blog que eu fiz justamente sobre essa aula, porque a gente ia dar uma aula sobre Pinterest, era a primeira vez que eu tava falando sobre ele, eu estudei tanto que eu falei assim, não, vou... Tem tanta possibilidade aqui, né? Exatamente. Aí eu fiz um post no blog sobre o Pinterest, então se vocês quiserem, tem um post lá, que vale a pena, se vocês quiserem investir nessa rede social, vale a pena vocês darem uma olhada para como pensar nessa estratégia de SEO dentro do Pinterest também, nessa questão de pesquisa orgânica, é bem legal. Você pode publicar também no Sparkle, no Twitter e no Facebook, né? Porque o Facebook ainda não morreu, né, gente? Tá? A gente recebe muito essa pergunta também. Mas o Facebook ainda vale a pena? Vale, gente. Se a pessoa não estiver lá, é importante ter uma página criada ali, porque ainda é um universo muito utilizado pelas pessoas nas redes sociais. E é uma coisa que a Paula Abreu falou que eu achei interessantíssimo, é que, tipo assim, por exemplo, você escolheu o Twitter, Facebook e Instagram como as suas redes, né, que você vai usar. Aí a pessoa vai lá, entra no seu Instagram. Nossa, o Instagram é lindo, maravilhoso. Aí entra no seu Twitter. Quem é essa pessoa? Né? Não tem uma linguagem ali, não uma linguagem, mas, por exemplo, a capa do seu Twitter não tá personalizada, né? Não tá conversando. Cadê a sua identidade ali? Porque a pessoa, quando vai decidir comprar de você, ela vai olhar isso tudo. Ela quer saber se você realmente tá, né, querendo fazer aquilo funcionar. Se você o quanto você investiu ali, né? E pra saber se você é confiável ou não, né? Então, se você escolher essas redes sociais, realmente esteja nelas. E de forma a personalizar aquilo tudo ali, pra deixar com a mesma identidade. Porque senão a pessoa vai chegar e às vezes, não sei se esse Twitter é dela. Tá muito esquisito. Exato. E aí eu acho que amarra com o que a gente falou no início, assim. Você não precisa querer criar perfis em todas as redes sociais de uma vez. Inclusive, isso vira como é que é o nome? Tiro no pé, a expressão. Tinha esquecido a expressão. Isso vira um tiro no pé. Porque se a pessoa, de fato, entra num Twitter, numa página do Facebook que tá, tipo, abandonada, ela fala, nossa, mas... Aí, às vezes, é melhor não ter do que ter algo de má qualidade. Então, vocês têm que tomar esse cuidado também. Exato. Com certeza. E... Por fim, o e-mail. A gente não pode esquecer do e-mail, gente. Porque a gente fala muito aqui de rede social, né? De ter mais seguidores. A gente não fala tanto de ter mais seguidores, porque ter muitos seguidores também não é tão interessante assim. Né? Não significa muita coisa, né? Em questão de, se vocês estão focados em vendas, o ideal é que vocês tenham uma audiência ali que converta, né? Que ela seja realmente... atenta ao seu conteúdo e que ela queira consumir de você. Independente se você tem 5 mil seguidores ou se você tem, sei lá, 100 milhões. Não é o foco. O interessante é você realmente saber que aquela audiência te acompanha e compraria de você.
né? E o e-mail, a gente vai falar muito sobre essa estratégia, que é você ter um lugar onde você sabe que aquela audiência que te segue, ela vai receber o conteúdo. Porque muitas vezes nas redes sociais, a gente posta uma coisa e as pessoas não recebem, né? Isso varia muito da quantidade de vezes que ela interagiu com você, né? Às vezes, se ela ficou um tempinho ali sem interagir tanto, ela já não vai receber. Então, você vai acabar perdendo essa pessoa. É legal a pessoa, sei lá, ativar a notificação? É legal. Beleza, se as pessoas quiserem ativar a sua notificação no Instagram, é muito bacana, né? Eu não recomendo ativar de stories, né? Porque você vai postar muitas vezes, não acho tão legal assim, imagina. Que loucura. Aquele negocinho pequenininho, só de 800 mil bolinhas de story, imagina. Todo dia, toda hora, 10 minutos, em 10 minutos você... De 10 em 10 você recebe a notificação, não dá. Eu acho mais legal, às vezes, se as pessoas quiserem né? Você pode até perguntar, gente, se vocês quiserem acompanhar meu conteúdo mais de perto, ativa a notificação de publicação no feed, por exemplo. Que aí a pessoa realmente vai ter aquele conteúdo muito focado ali. Porque eu acho que às vezes a gente esquece do feed também. Eu acho que a gente esquece muito do feed, na verdade. Porque a gente, o stories, não, eu fico mais próximo das pessoas ali, mas vocês esquecem que o feed, na verdade, é o que vai te fazer alcançar mais pessoas. Não é tanto o story, é o feed. Então não dá pra esquecer o feed, gente. Não dá. E agora, a gente vai entender um ponto importantíssimo de vender pelas redes sociais. A gente começou a comentar que é sempre interessante você estar buscando saber sobre a sua persona, né? Porque às vezes a dor dela mudou um pouco e você precisa estar atento a isso. Ou apareceu mais alguma dor para ela. Então, uma ideia para vocês fazerem isso é usando a caixinha de perguntas do Instagram, por exemplo. E vocês podem fazer isso também tem como na comunidade do YouTube também dá. No Facebook também dá para fazer perguntas de enquetes, por exemplo, no Twitter. Então, você pode usar isso para entender quais são as dores. E isso é algo que eu recomendo que vocês façam toda semana. Abre para conversar com as pessoas que te acompanham. Porque aí você vai ficar cada vez mais próximo dela, né? Quando você responde, a pessoa vai ficar muito feliz de você ter respondido aquela dúvida dela. E você vai ficar cada vez mais atento às dúvidas das pessoas do seu nicho, né? Isso é muito importante para você. Assim, a gente recebe muitas perguntas do tipo, como é que eu descubro quem que é a nossa persona, o que que eu faço? Mudou a ordem, né? Mudou a ordem da apresentação. Vamos lá. O que eu faço com a minha persona e tudo mais, eu tenho já pessoas que me seguem nas redes sociais, o que eu faço? Então, você já tem ali um material bruto muito rico na sua mão. Você já tem pessoas que você já atraiu de alguma forma, que elas continuam acompanhando o que você está ali publicando sempre, né? Enfim, com determinada recorrência, pergunte para elas, assim. E queira saber quais são as dores delas, quais são os interesses, quais são as personalidades, os estilos de vida, que aí você consegue ir mapeando a persona que você pode depois oferecer seu produto e por aí vai, né? Assim, ou oferecer produto de terceiros, né? Se você for afiliado, afiliada. Exatamente. É uma forma de você conversar com essas pessoas, então você vai estar de fato ouvindo, porque o que elas estão te falando é extremamente valioso para você refinar a sua própria estratégia. Então, olha para essa galera com quem você já tem algum tipo de relacionamento, porque elas podem te dar muitas informações valiosíssimas para o que você vai tomar de decisão daqui para frente. Exato. E o que você pode fazer com essas, né, questões que as pessoas te enviarem? Você pode tanto responder nos stories, ou então pegar essas dúvidas e responder em vídeo, né? Porque às vezes, se você vê que é uma dúvida muito recorrente, pode ser que outras pessoas também tenham, Exato. né? Se é uma dúvida recorrente, outras pessoas também têm. Então, você pode responder isso em vídeo, né? No IGTV mesmo, por exemplo, do Instagram, ou fazer um vídeo no YouTube, né? E ver, porque isso pode atrair cada vez mais pessoas para te acompanharem. E também as pessoas vão entender que você tá ali aberto a escutar elas de verdade, né? Que você tá escutando, que você tá produzindo conteúdo com base no que elas estão falando também. Exato. Então elas se sentem mais parte ali daquilo. Inclusive, isso é muito importante, né, Ana? Porque as pessoas te dão ideias de temas, né? Do que você pode produzir, do que você pode dar em troca. Então é sempre o gatilho da reciprocidade, né? Você fala assim, gente, me conta aqui o que vocês querem ver. Quero ver A. Aí você vai lá e faz um vídeo, faz um post, faz uma publicação falando sobre aquele assunto. E aí a pessoa vai falar, me ouviu, mas ao mesmo tempo você conseguiu filtrar, mapear quais são os interesses que aquelas pessoas têm. Então é sempre uma troca. Rede social, gente, tem social no nome exatamente porque pressupõe uma troca. Pressupõe um diálogo, uma via de mão dupla. Nunca acha que você vai só divulgar e é isso, posta lá. Não, é sempre uma espiral. Você sempre tem que voltar naquilo que você fez. Você tem que acompanhar os números, que foi o que a Aninha falou. Que a Aninha falou de você analisar os números, acompanhá-los, multiplicar esse conteúdo em outras redes. É esse o cuidado que você precisa ter. Não é simplesmente largar o link
publicar uma foto e achar que seu trabalho está feito. Não é. Exatamente. E a gente falou aqui de abrir a caixinha de pergunta, né? Mas se você não responde as pessoas que te mandam mensagem por direct, pra que você vai abrir a caixinha de pergunta? Será que você vai conseguir responder essas pessoas também? Exato. Porque essa é uma questão que você tem que, assim, deixar bem clara. Porque, olha, se você não responde direct mesmo, se você não consegue, você fala, ó, gente, eu não consigo responder direct, eu vou vir aqui uma vez por semana, abrir a caixinha de pergunta e vocês me mandam as suas dúvidas. Beleza, isso é uma coisa. Mas aí as pessoas começam a te mandar direct e você não responde. Isso é muito chato, sabe? Eu acho que você tem que se colocar como você entrando em contato com outra pessoa, sabe? Você ia gostar da pessoa te deixar no vácuo? Sabe? Você não ia gostar. Óbvio, assim, não. Né? A resposta é não. Não, você com certeza vai dizer, essa pessoa nem liga pra mim, nem vou acompanhar, tipo, ela não tá nem aí. Uma coisa que eu vou dar uma dica de vídeo pra vocês assistirem, nesse vídeo, essa produtora digital, ela deu a dica de responder as pessoas que te mandam direct por vídeo também, por áudio, porque aí a pessoa se conecta muito mais com você. Então a pessoa vai se surpreender ainda, poxa, essa pessoa tá me respondendo em vídeo. Ela tá tirando um tempo, olha só. Exclusivo pra mim, sabe? Então você vai conseguir ainda mais pessoas conectadas a você dessa forma. Exato. E a terceira dica é pegar esses conteúdos e também transformar em live. Não sei se vocês sabem, mas dá pra fazer, por exemplo, você coloca a caixinha de pergunta agora. Aí você consegue fazer uma live, por exemplo, à noite, respondendo as perguntas. Então você consegue colocar as perguntas ali que as pessoas fizeram pra você e responder ao vivo. E a pessoa que te fez aquela pergunta, ela vai receber uma notificação avisando que você tá na live respondendo a pergunta dela. Olha que incrível. Perfeito. Então você vai ainda conseguir atrair as pessoas pra sua live. Legal, né? Ótimas dicas, Ana. E YouTube também, gente. Como a gente falou da produção de conteúdo, da pesquisa que você tem que fazer, se tá aparecendo uma dúvida muito frequente, anota, porque pode ser interessante você atrair tráfego orgânico com isso, né? Mais que nunca. Pega esses conteúdos, pesquisa sobre isso, vê o que as pessoas estão falando, se tem conteúdo já sobre isso, como que é esse conteúdo, como você consegue fazer melhor.